agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, Deus Trino de amor. Paz e graça, irmãs e irmãos, estamos mais um domingo celebrando ao nosso Deus, aqui virtualmente, juntos, aqui na Igreja Presbiteriana Unida do Salvador. Este é o dia que o Senhor fez, louvemos, adoremos e glorifiquemos ao nosso Deus. Grande Deus, Senhor da vida e do amor, como povo reunido virtualmente, nos dedicamos e te adoramos. Grande Deus que nos enviou o Salvador, como povo reunido virtualmente, teu nome vamos exaltar. Grande Deus, digno de honra e louvor, como povo reunido virtualmente, viemos te cultuar. Vamos orar ao nosso Deus, adorando ao Pai Eterno. Logo depois nós teremos uma chamada à adoração no texto de Atos, capítulo 17. Oremos, amados irmãos. Pai de amor, Pai de misericórdia, que o nosso louvor chegue até Ti com um cheiro suave e que neste culto que é dedicado a Ti possamos nos fortalecer mais e mais, pois só com a Tua proteção em nossas vidas poderemos enfrentar as adversidades. Que as Tuas mãos de poder estejam conosco a cada instante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus fez o mundo e tudo que nele existe. É o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. Também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Adoramos, chegamos, agora é hora de nós confessarmos os nossos pecados.
Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Curve sua cabeça e no silêncio do seu coração, confesse ao Senhor os seus pecados. Pai Santo, Pai Bendito, em nome de Jesus Cristo, queremos colocar diante de Ti nossas falhas, os nossos pecados, aquilo que temos feito, ó Deus, que tem desagradado ao Senhor. Perdão, Senhor. Perdão porque falhamos quando não nos aproximamos de alguém que precisa. Perdão, Senhor, quando deixamos de atender às demandas do outro. Perdão, Senhor, quando olhamos somente para nós mesmos e somos egoístas com os nossas atitudes. Perdão, Senhor, que muitas vezes deixamos de Te buscar, de Te ouvir, para ouvir apenas a voz do nosso eu. Em nome do Senhor Jesus, queremos Te pedir perdão. Amém, irmãos. Amém, irmãs. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e pela habilidade das pessoas. Atos 17, 28 e 29. Em Cristo Jesus, pois somos perdoados dos nossos pecados. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação, a tua paz bendita e manada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação, a tua paz bendita e manada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustenta o testemunho do teu povo. Teu reino vem a nós, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Após confessarmos nossos pecados, termos os pecados perdoados, após louvarmos ao nosso Deus, somos chamados agora à liturgia da palavra, a abrirmos a Escritura Sagrada para compreender e
o que Deus tem para nós nesta noite, nesse culto de domingo. Para isso eu queria convidar o irmão e a irmã a orar comigo, pedindo que a palavra do Senhor possa esclarecer nossas mentes e os nossos corações. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos pedir que a Tua palavra lida e refletida nesse instante possa falar aos nossos corações, consolar os nossos corações e assim possamos entender o Teu querer para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos. Amém. Gostaria de fazer com vocês hoje, irmãos e irmãs, duas leituras. Uma da leitura já fizemos durante nossa liturgia, que é a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E aí eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 21, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 21. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar do qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para que buscarem a Deus e, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devamos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Palavra do Senhor. Agora, irmãos e irmãs, eu gostaria de convidá-los a abrir no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, e eu vou ler com vocês a partir do versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda que por pouco tempo, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou com meu Pai, em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás a manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas o Pai que me enviou. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, o texto de Atos dos Apóstolos, nós conhecemos a história. O apóstolo Paulo está em Atenas, região de muitos deuses, os deuses gregos, e lá passeando no aerópago, onde as pessoas conversavam sobre tudo, numa praça pública, as pessoas iam lá discutir as questões mais variadas da existência humana, ouvir os poetas, ouvir os filósofos, fazer as várias discussões. É nesse espaço que Paulo está. Caminhando, Paulo então encontra uma estátua dizendo ao Deus desconhecido.
E usando o seu direito de cidadão grego, de cidadão romano, na Grécia que ali estava, Paulo então vai usar o direito de isegoria, de falar, defender as suas ideias, para ali fazer um discurso dizendo que, olha, esse Deus desconhecido de vocês é o Deus que eu prego, é o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E aí me surge uma pergunta. A pergunta é... Algumas perguntas. As perguntas são: a quem nós oramos? Quem nós adoramos? A quem nós entregamos os nossos problemas? Nós conhecemos o Deus o qual nós oramos? Ou estamos feito os atenienses com o Deus desconhecido? O que acontecia na Grécia Antiga e nas religiões politeístas de um modo geral é esta criação humana de vários deuses. A criação humana de várias divindades que vai refletir as necessidades humanas. Então é o Deus da chuva, o Deus do alimento, o Deus da tristeza, o Deus do amor, a deusa da alegria, as divindades que representam as necessidades humanas. E aí, a partir da minha necessidade, eu procuro esse Deus, eu crio o meu Deus, eu estabeleço a minha relação com a divindade a partir das minhas demandas. Esta é a realidade da humanidade. A humanidade termina criando deuses, os seus deuses, os ídolos do lar, para satisfazer as suas demandas específicas. E aí, quando esse Deus ou esses ídolos do lar não satisfazem as demandas específicas daquele grupo, daquela pessoa, muda-se de divindade, muda-se de Deus, muda-se de relação com o Deus. E aí, lembrando daquela história caricata que se faz da mulher solteira que faz a oração a Santo Antônio e tem que colocar o santo de cabeça para baixo para responder às suas demandas. Ou aqueles que decepcionam-se com a igreja porque oraram ao Deus eterno e não tiveram respostas. E aí foram para uma outra comunidade religiosa, uma outra igreja, porque lá a oração é mais forte, a oração ela é mais poderosa. O pastor, a pastora, a missionária, o missionário, o apóstolo tem mais poder em sua oração. A pergunta que eu faço é a pergunta que estava na mente de Paulo quando ele mostra a imagem do Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é o Deus que vocês adoram sem saber que adoram a Ele. É o Deus que vocês querem se relacionar, mas não sabem como se relacionar exatamente com esse Deus. Muito bem, irmãs e irmãos, a quem nós oramos? A quem nós adoramos? A quem nós levamos as nossas demandas? Ao Deus eterno, todo-poderoso? Ou aos deuses que nós construímos, aos deuses que nós queremos que satisfaçam as nossas necessidades? Para podermos conhecer a Deus, algumas coisas são fundamentais. Uma delas é a ideia do relacionamento. Não conhecemos ninguém sem nos relacionarmos com alguém. Conhecimento pressupõe relacionamento. E relacionamento pressupõe esse ir e vir. Este chegar diante do outro e deixar que o outro chegue-se diante de nós. Mas a própria Escritura diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus está chegando diante de nós, mas nós, pelas nossas atitudes, nos afastamos de Deus. Porque nós queremos apenas satisfazer os nossos interesses. Então, nós criamos uma barreira entre Deus e nós. Para que possamos conhecer a esse Deus chamado desconhecido pelos atenienses, nós precisamos nos relacionar. E a relação pressupõe exatamente isso. Pressupõe esta abertura. É uma via de mão dupla. É o se dar. Porque Deus se deu por nós em Cristo Jesus. Deus se deu por nós e ressuscitou o seu Filho para que nós tivéssemos vida. O Deus que se coloca diante da cruz para que eu e você
pudéssemos chegar até Ele. Ele abre o canal de comunicação, mas muitas vezes nós não queremos abrir o canal de comunicação e quebramos um processo de relacionamento. Só podemos conhecer a Deus se de fato nós nos relacionarmos com Ele. Nós abrirmos o canal de comunicação. Nós conhecemos a Deus quando nessa relação com Deus Criador, nós passamos a viver a vida do próprio Cristo. Passamos a viver a relação com Cristo, que passa a nos trazer dele amor, alegria, paz, bondade, mansidão, domínio próprio. Quando nós estamos em Cristo, nós conhecemos o Cristo Todo-Poderoso. O Evangelho de João, que nós lemos, diz: naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amar ao Pai, estar no Pai aqui, está justamente em vivenciar esta realidade do Evangelho, viver o Evangelho. Conhecer não é só o espaço do relacionamento. O conhecer é você abrir para que o outro faça parte da sua existência. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós abrimos o espaço para que Deus vivencie a nossa existência esteja no Senhor. E aí, eu e o Pai somos um, e vocês serão um comigo, diz o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo passa a ser parte da nossa existência. O Senhor está em nós, porque Ele é um Deus vivo. E isto é exatamente o que os atenienses não entendiam, que Deus estava vivo. Deus se relacionava com as pessoas. E Deus, nessa relação com as pessoas, Deus fazia parte da existência das pessoas. Viver o Evangelho é viver a existência do Cristo em nós e na vida do outro. Viver o Evangelho é relacionar-se com um Deus que assume a nossa existência. Um Deus que passa a estar conosco, passa a estar em nós. É o Consolador que passa a habitar em nós. E a presença do Espírito Santo em nossas vidas vai nos levar à vida de amor, de justiça, à vida de cuidado do outro, à vida de perceber o mundo com os olhos do Senhor, para que outras pessoas também passem a ter a experiência viva do cristianismo. O Deus desconhecido é um Deus que intervém em minha existência. É o Deus que vive a minha existência, porque está em mim. Os atenienses não entendiam isso, porque para os atenienses os deuses resolviam as demandas pontuais, e não o Deus estava com você, estava em você, o Deus vivo que vive a sua existência, está com você, está dentro de você. Os atenienses não conseguiam perceber isso. E o que é pior, nós também não conseguimos perceber isso. Não percebemos essa dimensão existencial de Deus em nós. Porque nós construímos deuses para satisfazer as nossas demandas pessoais. Construímos deuses apenas para responder às minhas necessidades. E não percebo que o cristianismo é Deus envolvendo a nossa existência com a sua graça. É Deus estando em nós e transformando cada um de nós. Nos fazendo de indivíduos, coletividade. De indivíduos, igreja. É Deus fazendo de nós, de seres egoístas, a seres altruístas, que se dão ao outro, se dão em amor ao outro, como Cristo fez por nós. Não percebemos que a presença do Deus em nós é a presença que abre espaço para o diálogo com o diferente, o diálogo com aquele que pensa diferente de mim, que até adora outros deuses, mas Deus permite com que eu dialogue com ele para querer compreender quem são
esses outros deuses e mostrar que o Deus vivo em cada um de nós pode transformar a nossa realidade. Conhecer é relacionar-se. E relacionar-se é deixar com que Deus nos envolva com seu ser. Que a nossa essência, a nossa existência, seja a existência do próprio Deus em nós. Que Deus não seja um Deus desconhecido. Que nós não sejamos desconhecidos para com Deus. Mas que nós possamos viver esta unidade. A unidade do Deus vivo em nós. E aí eu, deixando Deus viver e Deus se envolver, eu me envolver na existência, você se relacionando com Deus, conhecendo Deus, a ponto de Deus envolver a sua existência, nós passamos a sermos um só, corpo vivo de Cristo, igreja do Senhor. Pois então, não vamos construir deuses, não vamos inventar deuses, vamos adorar o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus que cuida, o Deus que ama, o Deus que faz em nós a sua morada. A nossa existência, ela só é real na presença do Senhor Todo-Poderoso, nessa relação com Deus Todo-Poderoso. Vamos abrir nossas vidas para nos relacionar com Deus. Vamos abrir nossas vidas para deixar com que o Senhor, o Criador, viva a nossa existência. Ou melhor, existamos no Criador, no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, minha irmã e meu irmão. Que juntos possamos crer que somos um no Senhor Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. Amém. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falaz, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de energia e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Maravilha soberana,
fazer a afirmação de fé que vai estar na legenda para os irmãos e das irmãs? Vamos juntos fazer essa afirmação de fé. Deus de toda a vida, único Senhor da terra, Criador da família humana, Tu nos queres vivendo em irmandade, sem medo e sem violência, sem egoísmo e sem corrupção, na justiça, na solidariedade e no amor. Teu é o reino e a glória para todo sempre. Amém. Eu gostaria de convidar você nesse instante a ter um momento de oração de intercessão. Vamos interceder pelos nossos aniversariantes. O nosso irmão Sérgio fez aniversário ontem, tá certo? O nosso irmão João faz aniversário agora, próximo dia 19. E também orar para que Deus possa consolar as pessoas que estão entristecidas. A nossa irmã lá se perdeu mais um familiar essa semana. Vamos orar para que Deus possa consolar o coração dos familiares. Aproveito também para saudar a nossa igreja irmã de Governador Mangabeira, que está conosco na celebração. Vamos orar também pela igreja de Mangabeira. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, Pai Bendito, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque Tu vem até nós para se relacionar conosco. Tu, Senhor, abre-se em Cristo Jesus para que possamos vivermos desta graça e vivermos, ó Deus, na Tua presença e a nossa existência se envolver do Senhor. Em nome de Cristo, nós Te louvamos por essa ação poderosa do Senhor em nossas vidas. Quero te agradecer, ó Deus, pela vida do teu servo Sérgio, que aniversariou o dia de ontem. Te pedir, ó Deus, pela vida do teu servo João Carlos, que aniversaria essa semana. Em nome do Senhor, abençoa e cuida dos teus servos. Quero agora, ó Pai, de forma muito especial, pedir o consolo do alto para a família da tua serva Lácia, seus irmãos, ó Deus, irmãs, sobrinhos, primos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma perda na família, de forma tão triste, tão, ó Deus, que abala tanto as nossas estruturas humanas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo que habita em nós, vivendo, ó Deus, essa unidade do Senhor, possa consolar os corações da família Tua serva Lácia, para a glória do Teu nome. Teu Espírito possa trazer paz aos corações enlutados. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, quero agora te pedir pela Igreja Presbiteriana Unida de Governador Mangabeira. Abençoa os irmãos e irmãs dessa igreja, que a Tua paz possa estar com eles, que eles possam, Senhor, mesmo sem a presença física do seu pastor, possam estar vivenciando essa fé, vivendo essa unidade do Espírito para a honra e para a glória do Teu nome. Sê com Teus servos e Tuas servas daquela igreja, sê com Teus servos e Teus servos aqui da IPU do Salvador também, do Presbitério do Salvador, de todo o Teu povo. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos e irmãs. Estamos chegando ao final da nossa celebração. Lembrando que continuamos, então, com o nosso isolamento social. A gente está com a curva ainda ascendente. Vamos, então, nos cuidar, ficar em casa, saindo só pela necessidade. Se sair de máscara, tá certo? Mas vamos nos cuidar para que Deus possa em breve permitir com que possamos estar juntos. Eu sei que alguns irmãos e algumas irmãs têm que trabalhar, a renda caiu, daqueles que estão na vida produtiva, a renda caiu, nós mesmos tivemos de fechar nossa loja, a renda cai, mas isso não é motivo para que a gente desespere. Vamos entender que o Senhor está conosco e nós temos que nos cuidar nesse momento tão difícil em que vivemos, tá certo? Deus dê sabedoria aos nossos governantes para que possam traçar planos e assim possamos sair desse momento de dificuldade que vivemos o mais rápido possível. Certo, irmãs e irmãos? Essa semana nós teremos ainda as nossas orações semanais, nós teremos nosso culto no próximo domingo, tá certo? Vamos vivendo então a nossa vida eclesiástica dentro do que for possível. Eu, na semana, ligo para alguns, mando mensagem para algumas pessoas e convido para participar do culto, tá bom? Então, não se sinta aí envergonhado em participar da nossa celebração. Gostaria de ter vocês participando mais do nosso culto com a leitura, com a oração, com a palavra de confirmação, da afirmação da fé. Então, gostaria de ter os irmãos e as irmãs mais presentes em nosso culto, tá certo? Então,
vamos estar vivenciando esse momento de comunidade. É tão bom podermos ver os irmãos no vídeo, saber que está bem, ver o sorriso. Tá? Foi bom ver hoje o nosso irmão Davi, nossa irmã Jurilza. Que bom poder-los ver no culto de hoje, nosso irmão Moisés louvando. Isso é bom, isso alegra o nosso coração, ver os irmãos em nossos cultos. Tá bom? Deus possa nos abençoar. Nós vamos nos caminhar agora para o nosso envio e a nossa bênção do Senhor. Vamos então caminhando para encerrar a nossa celebração. Quando a morte for vencida, quando o pecado for derrotado, quando o medo perdeu sua força, começou a nossa missão: proclamar a vida, anunciar a salvação, alimentar a esperança. Quero convidar você a orar comigo a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Recebam, pois, a bênção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno bondoso Pai, a comunhão, a consolação, os dons e o fruto do Espírito Santo, irmãs e irmãos, sejam com vocês e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Temos todos uma ótima semana.